Olá, pessoal, boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Boa Agradecemos, noite. a sua presença para conversar um pouquinho sobre essa matéria que muitos nos procuram para, ajuda, pelo amor de Deus, a conseguir colocar essa matéria dentro do cronograma, com aqueles nomes todos difíceis, para que tudo isso faça sentido. Uhum. A gente vai pedir para o professor se apresentar primeiro, porque como a gente estava conversando, antes no bate-papo, atendemos várias cidades diferentes, então, Caraguá, Ribeirão Pires, Poços, Ilhabela, Bauru, Botucatu, São Paulo, então, tem várias cidades e algumas o professor, não está, embora esteja em várias, Por favor, se apresente, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Bom, gente, meu nome é Maurílio, sou professor de Biologia desde 2000, já faz um tempinho. Estou fazendo 20 anos de profissão agora, tá? Sou professor de cursinho e professor de ensino médio, formado pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Unesp, aqui de Bauru, tá? E leciono já há um tempinho em cursinhos de ensino médio. Amo o que faço, sou apaixonado pela minha profissão. Tenho duas paixões, A primeira é a biologia e a segunda é a licenciatura, tá? O fato de lecionar, sou louco por isso, então gosto muito do que faço, tá joia? E espero ajudá-los hoje, dentro da biologia, a fazer vocês um pouquinho aí, estudar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de dinamismo no estudo, tá certo? Um pouquinho mais de dinâmica, não ficar tanto tempo ali em cima do caderno, patinando e não saindo do lugar, tá? E espero ajudá-los nessa meia horinha de papo aí que a gente vai ter agora, tá joia? Muito obrigada, professora. Eu queria que você contasse onde você está atualmente lecionando. Quando a gente foi chamar, os professores, eu lembro que eu mandei uma mensagem e falei, olha, nós estamos chamando professores de referência para conversar conosco. E ele, nessa humildade, gente, falou assim, imagina, referência. Eu falei, professor, tem noção da quantidade de mensagens, do carinho que os alunos têm por você? Então, eu queria que só você contasse um pouquinho por onde você anda atualmente. Eu sou de Bauru, Na verdade, eu sou natural de Londrina, no Paraná. Mudei para o estado de São Paulo ainda menino, com 13 anos de idade. Meu pai veio trabalhar nessa região, na região de Jaú. E me formei em Bauru, E já lecionei em Bauru. Hoje não leciono, moro em Bauru, porque eu gosto muito da cidade. Eu amo Bauru de paixão, adoro morar lá. Mas eu leciono na cidade de São Manuel, Aqui do ladinho de Bauru, leciono em Botucatu, leciono em Avaré e lecionei já em Jaú até o ano passado, Estava lecionando em várias cidades ao mesmo tempo. Uma boa quilometragem rodada. Vivo trocando de carro, não por comodismo nem nada, mas é por necessidade mesmo, pela alta quilometragem do carro, então acaba tendo que trocar de carro direto, por esse motivo, Tá certo. A gente preparou aqui uma apresentação para conversar um pouquinho, só salientando que hoje a gente vai falar sobre hábitos e como estudar a biologia com eficácia, porque nós estamos encerrando nessa semana, professor, os 7 hábitos dos estudantes eficazes, uma analogia com o livro do Stephen Covey. Então, trabalhamos cada um dos hábitos, ontem a gente trouxe uma surpresa, que era o 8º hábito, tá? E daí hoje a gente está com você para falar sobre a eficácia na biologia. Amanhã a gente vai estar com o professor Serata e com o professor Marcelo, então a gente vai trazer só física e química, coisa bem tranquila de conversar. Nossa, mãe! E daí a gente encerra sexta-feira esse movimento do webinar Café com o Nuke, trazendo nada mais nada menos que o Gatti e a Cecília, para falar como estudar com eficácia humanas, especialmente a questão da redação, que é uma outra demanda que os alunos trazem bastante para a gente. Não querendo fazer propaganda, viu, gente? Mas o João é meu amigo, um excelente professor de física. O professor Gatti também é meu amigo, maravilhoso na redação e na literatura, tá? Fantástico, tá bom? Não percam, tá bom, pessoal? Vocês vão adorar. Aliás, professor, só fazendo um intervalo, nós já trouxemos o Gatti uma vez, mas para falar sobre equilíbrio emocional e ansiedade, Porque ele está estudando psicologia, a gente fez bastante. Sim, é verdade. E os alunos pediram para ele voltar e a gente trouxe ele agora. Ai, que legal. Fico muito feliz. Junto com a professora Cecília, que também é uma outra querida, a gente super suspeita para falar bom. de todos vocês que estão aqui conosco. Fico muito feliz. Que legal, que legal.
Bom, vamos agora, né, motores aquecidos, Bora. falar de fato da famosa biologia. A gente quis trazer aqui, professor, uma pirâmide, né, uma piramidezinha que a gente usa com os nossos alunos, sobre o aproveitamento de estudo conforme o método que eu uso, né? Então, muitas das vezes o aluno acha que é só sobre o número de horas que eu sento a bundinha na cadeira para estudar, né? Perfeito. E não é só isso. Só que a gente sabe que também não dá para a gente generalizar os métodos para todas as disciplinas. Não dá para eu estudar literatura como eu estudo biologia, como eu estudo matemática ou física. Então, o objetivo de trazer vocês é para dialogar um pouquinho sobre isso e a gente ir apimentando, trazendo umas perguntinhas para vocês. Sim, sim. Posso? Por favor. Tá, já. Bom, para começar a história, eu gostei muito do seu aproveitamento da sua pirâmide. Certo? Gostei mesmo. Ela se encaixa muito dentro da biologia, tá? E eu vou te falar o porquê, principalmente das porcentagens que vocês colocaram aqui do lado direito da pirâmide. Eu achei interessantíssimo isso. E vou dizer até os alunos que seguem, que estão com vocês, no esquema, tudo bonito, todo bonitinho e tal, porque isso eu vou jogar dentro da biologia em si, tá? Tá. Pessoal, a biologia, ela é sequenciada de uma maneira, tá? Dentro do ano, e ela é separada em frentes, como vocês sabem, vocês estão estudando, ela é separada em frentes. Tanto dia eu estava conversando com a Milena sobre isso, e a gente estava separando a biologia em frentes, né? Eu passei para ela citologia, bioquímica de uma frente, genética da outra, zoologia da outra, enfim, N coisa. Cada disciplina, na minha opinião, ela tem um desafio em si. Tá? Todo mundo tem medo das exatas pelo alto índice de raciocínio que você tem que ter para resolver uma questão e assim por diante. E ontem mesmo eu estava resolvendo uma questão para uma aluna que ela me mandou pelo WhatsApp, e era uma questão de biologia que era puro raciocínio para se resolver. Ela mandou a questão para mim, embaixo ela mandou todas as informações que ela sabia sobre a questão, só que ela não havia raciocinado em cima disso. Tá? Então, beleza. O problema, então, da biologia é você guardar todas as informações para o final do ano, e agora os vestibulares também estão pedindo o quê? O raciocínio em cima disso. Então, está muito próximo das exatas, né? Porque as exatas você tem que guardar toda aquela quantidade de informações, inclusive as fórmulas, e ainda aplicar o raciocínio em cima dessas questões. E para ajudar, o ano passado, né, o nosso amigo Exame Nacional do Ensino Médio, a Unicamp, o vulgo Enem, né? A Unicamp e a Unesp, as duas senhoras já, né, pelo tempo de vestibular, usaram ainda a interdisciplinaridade, ou seja, pegaram questões, a prova de inglês foi pura biologia, tá? Eu fui resolver uma questão de biologia, tinha física junto, eu precisei de um amigo meu de física. Eu fui resolver uma questão de biologia, a primeira da prova era matemática pura, tinha que fazer cálculo de probabilidade, então, ou seja, agora ainda tem esse contexto, né, de juntar as disciplinas numa questão só. Bom, então vamos fazer o intervalo comercial, professor? Eu vou confessar uma coisa aqui. Fique à vontade, fique à vontade. Eu sou formada em engenharia, né, então eu tenho uma paixão muito grande pelos números. Confesso que biologia e química nunca foi, assim, o meu grande amor. Né? A gente vai até falar bastante disso também, porque a química, de fato, a biologia ainda um pouco menos, mas a química, Jesus me abana. Mas quando eu entrei na Unesp, teve um processo seletivo para dar aula no cursinho solidário. Sim, sim. E eu queria muito entrar para o cursinho solidário, isso porque eu dizia que ia fazer engenharia para não dar aula, mas daí é um outro intervalo comercial. Mas eu queria muito entrar no cursinho solidário e eu fui dar aula de citologia e genética. Tem bastante número. E assim, todo mundo falava, você tá louca? Você sempre falou que você não gostava de biologia. O que você tá fazendo em citologia e genética? E eu falei, gente, mas essa é a única parte da biologia que eu gosto, porque ela é cheia de cálculo, ela é cheia de estatística, de probabilidade, de lógica. Então, isso que você está falando realmente é bem interessante para o estudante pensar o quanto que essas disciplinas elas estão casadas, né? Não só no Enem, mas Sim. no dia a dia da disciplina, né, professor? Sim, porque, na verdade, a questão da Unesp do ano passado, por exemplo, com física, era a imagem de uma casa, no meio dela tinha um cano, e o cara, a parte de física que ele queria saber era sobre a pressão que era necessário para a água subir até a caixa d'água dessa casa, e fazendo uma equivalência com os vasos condutores de seiva de uma planta. Ou seja,
é uma interdisciplinaridade muito interessante que eles estão usando e vão usar cada vez mais isso, né? Quem puxou isso foi o Enem e alguns vestibulares foram atrás. Até então, o ano passado a FUVEST não fez isso, mas quem pode dizer que esse ano ela não vai fazer? Então, para você tentar guardar essa quantidade de nomes que a biologia traz e ainda usar esse raciocínio no dia da prova, na minha opinião, tá? Você tem que praticar. Primeiro, organização de estudos. Se a biologia vai ficar para quarta-feira, vai ficar para quinta-feira, vai ficar para sexta-feira, que a biologia fique para o dia que você determinar. Aquele dia é o dia da biologia, tá? Prof, é o dia de que biologia? De qual frente? A que você determinar, certo? Mas vai ser o dia da sua biologia. Se você, no seu horário de cursinho, de terceiro médio, de segundo médio, enfim, na sala que você tiver, no ano que você tiver, a última biologia acaba na quinta-feira, você pode destinar sexta-feira para a sua biologia. Se você quiser, claro. Isso aí depende muito de você. E você tem, tá, dentro do seu cérebro, uma área chamada hipocampo. Então, preste atenção em mim que eu vou falar agora para vocês. O hipocampo, tá, é o responsável por converter a sua memória de curto prazo em memória de longo prazo, tá? Então, preste atenção em mim. Quem é a memória de curto prazo? É a pior memória que você possa imaginar. Ela é horrível, ela é péssima. Mas ela é necessária. Quem é a memória de longo prazo? É a melhor memória que você possa ter. É aquela memória maravilhosa, tá? Então, o hipocampo, ele converte a memória de curto prazo em longo prazo, mas ele faz o contrário também. Converter a memória de curto prazo em longo prazo é rápido, desde que seja por atitudes repetitivas. Eu vou te dar alguns exemplos clássicos disso. Quando você, tá, é um bebezinho, você só aprende a engatinhar quando você começa a praticar. Você só começa a andar quando você começa a praticar, por atitudes repetitivas. Você só fala de tanto que você ouviu. Olha o topo da pirâmide das meninas aqui, ó. Ouvir. Entendeu? Ouvir. Tá bom? Aí o que vai acontecer? Então você vai começar a falar. Vamos subir um pouquinho mais no tempo. Você só aprendeu a andar de bicicleta de tanto que você subiu na bicicleta. Ou seja, quando você, pela primeira vez, subiu numa bicicleta, você ficou extremamente apreensivo, você não sabia o que fazer, você subiu na bicicleta, você colocou o pedal, tinha a rodinha, eu não lembro, não sei vocês, mas no dia que eu tirei a rodinha lateral da bicicleta, eu caí, mas também quando eu consegui andar, foi o dia mais feliz da minha vida. De tanto que eu pratiquei isso, chegou um momento na minha vida que eu subi na bicicleta e saí andando. Quer dizer, eu transformei o andar de bicicleta de memória de curto prazo para memória do quê? De longo prazo. E faz muitos anos que eu não ando de bicicleta. Hoje, se eu subir na bicicleta, eu vou andar tranquilamente. Então, é isso que você tem que fazer com as informações que chegam durante o ano para você, tá? Seja em biologia, matemática, física, química, porque a informação que o professor te dá durante o dia, ela vai cair na sua memória de curto prazo. Você tem que fazer ela ir para a memória de longo prazo. Você tem que fazer o seu hipocampo trabalhar. E para isso, você tem que trabalhar com repetição. Tá? Você tem que trabalhar com repetição. Se você pegar o material que você trabalha de cursinho, não é à toa que a hora que você pega um módulo ou uma aula de exercício, tá lá, exercícios repetitivos. Às vezes fica uma coisa até chata. Você pega o primeiro exercício, está falando do assunto, o segundo está falando do mesmo assunto, o terceiro está falando... Às vezes no mesmo módulo, na mesma aula, tem um monte de exercícios que é a mesma coisa. Você vira e fala, meu Deus, que chato isso. Ótimo que tá chato. Que bom, porque você vai virar e vai olhar aqui e falar, putz, eu não aguento mais ver isso. Ou seja, você aprendeu. Porque você não aprende com o professor em sala de aula. Nunca tire isso da sua cabeça. Você não aprende com a gente dentro da sala de aula. Você entende. A hora que eu começar lá o ciclo de Krebs em cadeia respiratória, a hora que eu começo lá o ciclo de Krebs em cadeia respiratória,
Eu coloco aquele monte de ácidos na cadeia respiratória. Eu olho para a cara dos meus alunos. Eles estão parecendo umas... Dá até dó. Eu falo, gente, para. Tá? Não se assusta com isso. Porque parece que eu estou falando para a parede. Eu já tive vários e vários exemplos de alunos que olharam aquilo para mim e falaram, meu Deus, eu nunca vou... Para. Eu só quero saber, eu não quero que você aprenda isso agora, eu quero que você entenda-me. Olha, quem entrou no ciclo de Krebs, tá? Olha aqui, quem está entrando nele? O acetil coenzima A, quem está saindo? Aí virou o quê? Converteu em quê? Saiu gás carbônico, não saiu? Saiu hidrogênio, não saiu? Formou NAD, não formou NAD, formou. Você entendeu isso? Entendi. Perfeito. Agora você vai fazer um monte de exercício disso, até a hora que você não aguentar mais olhar para o ciclo de Krebs, fala, pô, agora eu aprendi esse negócio. A hora que você bater o olho no exercício no vestibular, seu sorriso vai fazer isso aqui, ó. Você vai dar aquele sorrisinho, vai olhar para o exercício e falar, safado ordinário, eu arrebento você agora, exercício, eu te arrebento, e você resolve ele dando risada. Então é isso, você acabou de transformar uma informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Olha só, é que nem aprender a dirigir. Quando você estava na autoescola, você entrava e olhava para o carro e falava, Deus, qual que é o pedal do acelerador? Eu era assim. Qual retrovisor? Quantos retrovisores tem mesmo que eu tenho que arrumar o retrovisor? Porque no dia do exame, se você não arrumar o retrovisor, você já perde ponto. Cara, o que você faz hoje? Você entra no carro, liga e sai andando, não é? Exato, você passa transformou. Batom, no caso. Justo, passa batom, não esquece o batom. Mas é tão automático você passar o batom, eu mexo no meu cabelo para ver se não tá todo, né? Então eu olho, dou uma olhadinha e tal. Às vezes você olha, se não tem uma ramelinha no olho, porque de manhã você tá ligado com o que é. Você sabe como que é a parada. Mas o louco disso é que você entra, liga o carro e vai embora. Porque você transformou o ato de dirigir em memória de longo prazo. Gente, a memória de longo prazo, ela só é combatida e destruída pelo Alzheimer. Caramba! É só o Alzheimer que acaba com ela. Você Por isso não que eu esquece. nunca vou esquecer o que é gimnosperma na minha vida. Esse negócio. Sabe, eu brinco com os outros professores. Os outros professores brincam comigo. O Gatti mesmo brinca comigo. Tá? O Serata, que vocês vão ver amanhã, o Serata foi meu aluno, inclusive, há muitos anos atrás. Não fala, professor, não fala. E Serata brinca e falou, nossa, eu lembro de matérias de biologia há muitos anos. Eu lembro coisas de física, porque elas ficaram impregnadas na nossa memória de longo prazo. Professor, desculpa te cortar, mas assim, eu gostei muito do movimento que você falou, de que a hora que a gente está na aula, a gente está nesse método passivo que a gente diz, a gente está ali para entender, né? E não para criar essa memória de longo prazo. Porque muitas das vezes, nesse movimento que a gente está, né, da pandemia, do isolamento, os alunos estão tendo aula remota, ou aula gravada, ou entrando num portal, tem muitos se cadastrando, né, para assistir videoaulas e tal, e eles se cobram de, naquele momento, aprender, ou acreditar que só aquele momento é suficiente. E não. Não faça isso. Não faça isso. É um crime que você faz contra o seu cérebro. Gente, escuta o que eu estou falando. Você tem uma máquina absurdamente potente. Gente, para um homem criar um computador hoje, com a capacidade que o nosso cérebro tem, ele precisa ser do tamanho de 3 Maracanãs. Meu Deus. Então, Caramba! Você tem noção? Hoje, 3 Maracanãs. Antigamente, eram mais de 10 Maracanãs. É porque a informática está avançando muito. Sim, sim. Ou seja, dá uma chance para o seu cérebro, tá? Dele mostrar para você a capacidade que ele tem. Só que e dar essa chance é com o tempo, né, professor? Sim, outra claro. coisa que a Mi estava comentando, que eu lembrei que muitos alunos têm nos procurado, e a gente tem barrados que nos procuram, né, para esse atendimento, mas alguns, né, estão fazendo por conta, que é ir se cadastrando e comprando vários cursos online para conseguir assimilar todo esse conteúdo. Então, nesse desespero de ir misturando metodologias, como que o senhor fala sobre isso, né? Porque, por exemplo, a gente atende desde aquele aluno que estuda com livro
até a apostila Koch, ângulo, poliedro, a gente atende o etapa, a gente atende todos, né? A maioria da gente atende, mas eles estão acabando caindo nesses cursinhos que estão vendendo online. E a gente tem muito falado que é diferente, né? É diferente, bem diferente, entendeu? Porque, na verdade, agora a gente está no momento da pandemia, né? E os cursos que eu trabalho, nós estamos trabalhando com aulas ao vivo. Até entendo que vocês estão atendendo os alunos ao vivo, não é verdade? Inclusive, vocês estão abrindo o webinário ao vivo, né? Os alunos têm a chance aqui de estar com a gente aqui ao vivo, né? E essa parte ao vivo é uma parte mais de interação, né? Se o aluno tiver um probleminha ali ontem mesmo eu dei aula ao vivo à noite, eu abri 15 minutos para pergunta, não deu tempo. Eu precisei abrir mais tempo para pergunta. O problema realmente ali dos cursinhos, dessa parte online, é o tempo, assim, a falta de interação em si. Aí a hora que a pergunta, a hora que a memória de curto prazo, tá, é aprendida com dúvida, ela não é convertida em memória de longo prazo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Que é isso que acontece quando eu estou sozinha. Isso, justamente. Você acabou de falar tudo. Entenda bem. Então, vamos lá. Eu acabei de ensinar uma fórmula de física, tá? Não entrou na tua cabeça. Eu estou te dando uma aula gravada. Eu não estou te dando uma aula ao vivo. Você não converte em memória de longo prazo. Não tem como você converter algo de memória de curto prazo para longo prazo se você não entendeu. Você vai precisar gerar... que você dizer isso, né, professor? Porque, além desses movimentos do ao vivo, tem muitos que a gente está atendendo que tem as tutorias e os monitores que estão ao vivo, né? E até os coordenadores falam, achei que todos os alunos iam usar e o aluno não está usando. Não, aí sim. Dê atenção para o momento de troca, que nem o professor Maurílio está recomendando. Pelo amor de Deus, gente. Dúvidas, então, não vai usa os monitores para tirar dúvidas. Se vocês têm esse acesso, por favor, não percam tempo em relação a isso. Tá? É muito importante. Eu achei muito interessante esse conceito do entender para o aprender, né? Sim, sim. Que aí vocês fizeram aqui, que é a aula do professor, e a prática ativa, que são os exercícios. Esses mapas mentais que vocês fizeram aqui na pirâmide com uma curva, com uma flechinha, é o entender e o aprender, tá? Na minha opinião, tá bom? Pelo menos é o que eu entendo. Eu não sei se na prática de vocês seria isso, mas a aula do professor é o entender... A gente queria comentar, a gente até vai pedir para só passar um pouquinho para frente o slide, a gente sempre tem um processo que os alunos nos perguntam sobre mapa mental, né? Passa só mais um, depois a gente volta nesse para falar com o professor. Muitos alunos criam esses mapas mentais. Eu trouxe aqui só uma fotinho para dar uma olhada. Né, gostei. Né? E essa fotinha... só voltou o slide. Sim. O que acontece? Para algumas matérias, há professores que recomendam e para outras matérias, não. A gente... Né, em livros, em métodos de estudo que a gente estava pesquisando, na biologia é recorrente falar que para eu sair do entender para o aprender, quando eu utilizo, né, essa técnica de estudo, mais exercício é mais eficaz. Eu queria a sua opinião, professor. Sim, eu concordo. Desde que, por favor, prestem muita atenção em mim agora, tá? Desde que você... Porque os mapas mentais, geralmente eu uso na minha aula. Tá. Por exemplo, a aula que eu acabei de falar agora sobre respiração celular. Não tem como eu ficar definindo ela em frases. Eu tenho que jogar o esquema na lousa. Aí eu sempre digo para os meus alunos que esses esquemas podem ser jogados numa primeira fase. Mas para uma segunda fase, não tem utilidade. Tá? Não tem utilidade nenhuma. Porque o aluno vai ter que dissertar. Então, o que as universidades querem para a segunda fase? Que o aluno disserte. Então, agora prestem atenção. Os mapas mentais, eles são úteis desde quando você utilize os mapas mentais como uma boa dissertação para uma segunda fase. Aí vem as aulas de redação.
Qual é o professor mais importante de um cursinho de uma escola? O professor de redação. Porque o professor de redação ajuda o de biologia, ajuda o de química, ajuda o de física, ajuda o de história, ajuda o de geografia, ajuda todos. Tá? Não é porque vocês vão ter um webinário com o meu amigo Gatti, que é professor de redação. Eu estou falando isso não, tá? Não estou puxando o saco dele. Vou falar. Mas olha, gente, esse webinário aqui só para a gente ficar feliz. Não, eu vou explicar uma coisa para vocês. Do ano passado para o começo desse ano, alguns alunos vieram tirar dúvidas sobre as provas de segunda fase comigo. Tá. Eu peguei a questão e vi a resposta do aluno. Aí eu virei para o aluno e falei assim, dá uma lida na sua resposta. Ele leu. Eu falei, agora, olha a pergunta. O aluno olhou bem para minha cara e falou assim, nossa, mas eu esqueci de colocar. Eu falei, esqueceu. Esqueceu. O que você esqueceu de colocar? Ah, eu esqueci de colocar isso aqui que ele pediu. Eu falei, por que você não colocou? Aí o aluno arregalava o olho, olhava bem para minha cara e falou, não sei. Então, o mapa mental, ele entendeu. O exercício, ele vai colocar em prática para ele aprender a dissertar. A grande maioria... no movimento, só para a gente colocar isso, né? A gente coloca Entendeu? muito para os nossos alunos, professor, que o aprendizado é a eficiência do método vezes o tempo de estudo. E eu preciso entender a eficiência desse método. Ele é para o passo 1, ele não é para o resto da minha vida. Entendeu? Sim. Então, o aluno hoje, ele não basta ser um bom aluno, ele tem que ser um bom estudante. Ele tem que ser um atleta cultural, na minha opinião. Ele tem que treinar. E quanto mais ele treina, menos ele corre a chance de ser derrubado pelo vestibular. E, infelizmente... A gente tem tentado trazer muito isso para os nossos alunos, professor. O quanto é importante fazer exercícios. Eles ficam muito tempo ali na teoria. E fica ali se matando na teoria. E toda vez que a gente vai refazer um cronograma com um aluno, a gente sempre começa falando muito sobre isso, né? O quanto aí está o erro. Voltar. Se ele pegar o exercício e ler o primeiro exercício e olhar na teoria, na apostila, eu garanto que qualquer apostila, não estou falando de uma ou de outra, qualquer, os 5 primeiros exercícios, às vezes os 10, vai estar falando do primeiro e do segundo parágrafo da teoria. Se ele fizer aqueles 5, 6 primeiros exercícios, ele vai estar lendo 5, 6 vezes a primeira parte da teoria. E eu vou além. A partir do terceiro exercício, ele nem mais olha a teoria. Ela vai estar fixada na cabeça dele. O que vai acontecer no final do ano? Vai ter a revisão, porque os cursinhos têm revisão. O aluno mata bonito. E outra coisa que me preocupa muito, que muitos alunos, muitos relatam isso para mim. E eles sempre dizem, professor, o nervosismo me atrapalhou muito. Porque você pegar um aluno e pedir para ele responder uma questão que aconteceu em janeiro, porque a segunda fase é janeiro, principalmente Unicamp, FUVEST, e a Unesp é em dezembro, você pede para ele responder em fevereiro, porque aqui a gente começa as aulas em fevereiro, uma questão que aconteceu no começo de janeiro ou no meio de dezembro, o aluno responde ela completa. E você pergunta, por que ela não foi respondida completa? Tá? No dia da prova, ele te dá um calhamaço de respostas. Eu estava nervoso, eu fiquei preocupado, no dia tive dor de barriga, e eles começam. Tudo baseado na ansiedade e no nervosismo. Exatamente. Então, hoje, não basta você estudar. Já está mais do que claro isso. Não basta enfiar a cara no caderno. Você tem que otimizar o seu tempo, você tem que otimizar o seu estudo, você tem que assistir às suas aulas, você tem que fazer os exercícios, você tem que fazer exercícios físicos, você tem que controlar a sua ansiedade. De alguma maneira, eu não sou especialista nisso, então eu não sei como dizer. Mas daí você conversa com a gente. Justamente, é isso que eu ia falar agora. Aí está vocês para ensinar eles. Aí está o trabalho, né, das coaches,
por isso que eu acho extremamente interessante e extremamente válido, né? Nós, professores, estamos ali para passar o conteúdo, explicar como tal vestibular vai pedir, como tal vestibular, porque há 20 anos eu estudo vestibulares, eu sei quanto eles mudaram. Então, aí tem a parte, e eu vou falar, a ansiedade arrebenta com qualquer um. Porque eu tenho alunos aqui que, sabe, foram para a segunda fase, assim, com folga, em medicina, e a hora que eu vi a resposta na segunda fase, eu falei, meu Deus, não. Não acredito que não passou. Professor, fazendo até uma analogia, a gente está aqui finalizando a sequência dos hábitos, né? Tá, O Stephen Covey, no livro 7 Hábitos, ele fala sobre a fórmula P sobre CP, que é o quanto que eu consigo produzir, está, né, relacionado à minha capacidade de produção. E o último hábito, né, ele fala sobre afine o instrumento, né? Que é sobre você cuidar das outras áreas, né? De nada adianta eu ter a área de biológica, a área de humanas, a área de exatas, né, com conteúdo absurdo, uma pessoa extremamente conteudista, se ao longo dessa jornada até chegar no vestibular ele esqueceu de cuidar da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual, né? Se ele deixou isso de lado, e é muito engraçado, a gente costuma dizer, né? Por que existe a setembrite? Por que o setembro amarelo existe e não é à toa? Porque normalmente ele gasta uma grande energia no primeiro semestre, inclusive destruindo o corpo dele, não bebendo água, né, eliminando hobbies e tal, e essa curva começa a cair, até que chega em setembro, tem quem desista. A Laura, que linda. Tá certo ela. A minha tá aqui, ó. Ah, arrasou. Estamos todos juntos nesse movimento. Porque, gente, é muito engraçado, né? Chega em setembro, aqueles alunos maravilhosos começam a ter as crises de ansiedade, isso vai se intensificando. Em dezembro, eles estão estourando. E daí não consegue foco e concentração para responder uma dissertativa. Você acha que assimila alguma coisa em outubro, gente? Não. Gente, eu tenho matérias em outubro que são necessárias para o vestibular, que caem. Sabe? É o final de genética, por exemplo. Dispensa. E você precisa desse aluno saudável, né? Claro, lógico. É isso que a gente fala. A gente gosta de tratar essa ansiedade, a gente pede para que eles venham conversar com a gente. Muitos acham, mas é besteira, é doença. Não, não é, gente, é uma emoção normal, né? A ansiedade faz parte do nosso corpo humano. Nosso corpo humano precisa sentir, porque faz parte da grade de emoções, de sentimentos que precisam sentir. A gente só precisa saber o que fazer com ela. Ela pode nos mover. Ela oscila, né? Paralisar, né? Tanto é que ela oscila. Ninguém tá ansioso na beira da praia. Não. Né? Pelo menos Mas eu não conheço. Mas eu posso ficar ansioso ali por tomar uma caipirinha. Então, aquela sensação, ela pode até fazer bem. Eu preciso trabalhar essa emoção e esse sentimento. Então, que bate-papo gostoso. Que ficar aqui até as 10. Professor, você vai ter que voltar, que nem o gato, eu só tenho isso para te dizer. Tá bom. A gente combina. Espero ter ajudado. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Estamos aí. Muito obrigada pela troca. Quer aproveitar algo? Aproveita. Eu só queria perguntar se, tipo, é que aqui travou, então eu não consegui entender. Se para estudar biologia é melhor fazer exercício mesmo do que ficar vendo várias aulas, né? Com certeza, muito mais exercício. Porque, na verdade, as aulas elas vão variar um pouquinho só em relação uma à outra. Tá? Você pode, talvez, entender um pouco mais com o professor do que com o outro, mas não ficar assistindo aula demais. Isso é um erro muito grande, sabe? Que as pessoas têm de ficar assistindo várias aulas. Você vai ficar entendendo a mesma coisa várias vezes. Uma semana depois, você já não consegue resolver aquele exercício. Por quê? Porque a aula o exercício tem que ser feito no dia em que a aula foi dada, ou no máximo no outro dia. Chutando aí muito alto, uns 2, 3 dias depois, para você lembrar daquela matéria, mesmo olhando a teoria, sabe? Você pode dar, no máximo, uma pincelada na teoria ali, mas o certo era você ir para os exercícios, ler o primeiro exercício, dar uma olhada na teoria, resolver ele, e no segundo, dar uma olhada na teoria.
todos os alunos, quando eles vêm resolver exercício para mim, eu peço o caderno deles, que foi a minha aula. E a hora que eu abro o caderno, eu vou direto com o dedo na resposta. Eu falei, onde está a resposta aqui? Ó? Ele, nossa, estava no meu caderno. Estava no seu caderno. Quer dizer, ele não abriu o caderno para ver. Entendeu? E eu dizendo, olha, está no seu caderno. Não que eu acho ruim que ele venha tirar dúvida. Não, eu estou ali para isso. É o meu trabalho, é a minha profissão. Mas eu mostro que se ele abrir o caderno, ele vai encontrar a resposta. E aí ele vai matar aquele módulo ali em coisa de 15, 20 minutos. Ele faz 20 exercícios dando risada. E aí ele otimiza o tempo para outras matérias. Entendeu? Então o exercício, Laura, é a chave do negócio. Tá? Você pode conversar com os alunos que passaram em vestibulares pesadíssimos, medicina, por exemplo, o quanto fizeram de exercício. Conversa com os concurseiros, que são os caras que passaram aqueles concursos públicos mais difíceis, o quanto esses caras fizeram de exercício. Essa é a chave do negócio. Entendeu? E muito sobre a teoria intercalada, né? A gente sempre traz essa... Imagina, que é isso? A teoria intercalada, né, Mi? Onde a gente traz meia hora de teoria, 1 hora de exercícios e 1 hora de discursiva. Então, a gente sempre traz essa teoria. Acho que faz muito sentido, então, para a biologia. Com certeza faz. Tá? Arrasou, e Laura, treina os dissertativos, hein, Laura? Treina os dissertativos. Tá bom? Importante. Eu vou anotar aqui. A hora que acabar o exercício, Laura, presta atenção todo mundo aqui, ó. A hora que acabar o exercício dissertativo, olha para a questão, leia de novo e pensa, o que o examinador quer de mim? O que ele quer que eu responda? E responda tudo o que ele está pedindo. Não precisa encher linguiça, só responda o que ele está pedindo. Tá? Belezinha? Isso vale para todo mundo, tá? Você vai ter aula depois, tá bom? Que delícia. Muito obrigada, foi sensacional. A gente amou. Que bom, eu fico muito feliz, tá? Fico muito feliz. Gratidão, professor, boa aula. A gente sabe que o senhor já vai dar aula. Eu vou dar aula daqui a pouco. Tá, gente? Tchau. Tchau. Obrigada, gente. Beijo. Abraço. Beijão. Tchau. Obrigada.